Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar prosseguimento hoje aos números complexos, a gente vai finalizar números complexos hoje, tá? E a gente vai começar vendo uma coisa que é bastante importante, que é a chamada forma trigonométrica de um número complexo. Antes da gente falar qual é a forma trigonométrica, a gente vai lembrar um pouquinho do seguinte. A gente viu na aula passada a forma algébrica. Quando você pega um plano complexo, você tem um eixo real e um eixo imaginário. Pode ser chamado de plano complexo ou plano de Argand-Gauss. Lembra disso, né? E você pega um ponto qualquer aqui, vou chamar um Z, que é um par ordenado de dois números reais, A e B. Esse ponto que representa um número complexo é chamado de afixo, né? Lembra disso, ele é chamado de afixo. O que a gente precisa de novo aqui? Essa daqui é a origem. A distância do afixo à origem, ao zero, recebe um nome. Ela é chamada de módulo de Z. Módulo do número complexo Z. Ou, simplesmente, uma letra grega, rho. Como se fosse um pezinho, é o rho. Tá? Então, ó, o rho, ou módulo de Z, o que é isso? É o módulo de um número complexo. De um número complexo Z. Tá? Tá, pessoal, como é que eu calculo esse módulo? É isso que eu preciso que você entenda. Esse é um ponto. Ele vem quando eu projeto aqui, ó, esse tamanho aqui é o A. Você concorda que é o Azinho? O que o Azinho representa? Ele não representa a parte real do número complexo Z? Ah, professor, e esse, ó? E esse aqui? Porque aqui eu formo 90 graus. Se eu projetasse aqui, esse tamanho aqui seria o meu Y. Concorda? Isso aqui seria o meu Y. Seria o quê? A parte imaginária do número complexo, que é o Bzinho. Parte imaginária de Z. Então, para achar o módulo, o que a gente faz? Você faz um Pitágoras nesse triângulo. O módulo de Z ao quadrado, é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Pitágoras. Então, nós sabemos que módulo de Z é a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Isso eu preciso que você guarde, tá? O módulo de um número complexo Z é a raiz quadrada de sua parte real mais a parte real ao quadrado mais a sua parte imaginária ao quadrado. Isso eu preciso que você guarde. Módulo de um número complexo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Certo? Só que tem outra coisa. Toda vez que você tem um ponto, você obtém uma abertura aqui, ó. Lembra que a gente mede um ângulo? A gente sempre mede o ângulo a partir do eixo X, que nesse caso é o eixo real, no sentido anti-horário. Então essa abertura aqui, ó, é o ângulo que representa o número complexo Z. A gente vai chamar isso de θ. Só que em números complexos a gente não chama ele de ângulo, a gente dá um nome. A gente chama de argumento de Z. Pessoal, o que é isso? Argumento de Z. Nada mais é do que o θ, do que o ângulo θ. Certo? Então imagine, por exemplo, tá? Imagine que a gente tenha assim. A gente pega um número complexo lá qualquer, em que a sua parte real aqui é 3, a sua parte imaginária, por exemplo, deixa eu pensar aqui para a gente fazer um número que fique fácil de fazer a conta. E que o módulo, vamos fazer assim, 36, 3 raiz de 3. E que aqui seja 3 raiz de 3. Vamos inverter? Vou pôr aqui 3 raiz de 3 e aqui 3. Tá? E aqui 3. E aí eu vou lá e te pergunto, qual é o módulo desse número complexo? Vamos chamar ele de Z. Tá? Esse aqui é o número complexo Z. Como é que eu acho o módulo? Posso fazer o Pitágoras, se eu quiser. Ou usa a fórmula. Módulo de Z é a raiz quadrada da parte real ao quadrado. Olha a parte real, ó. A parte real é o eixo X, eixo real. 3 raiz de 3 ao quadrado
mais a parte imaginária ao quadrado. Pessoal, 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 9 vezes 3, 27. Então, 3 raiz de 3 ao quadrado dá 27. 3 ao quadrado é 9. 27 mais 9 deu 36. Raiz de 36, 6. Achamos o módulo. E suponha que eu queira achar o argumento, o ângulo. O ângulozinho aqui. Quero achar o θ. Você vai lá no triângulo, ele é retângulo, concorda? Você faz ou seno, ou cosseno, ou tangente. Então me ajuda? Se eu fizer tangente de θ, é o cateto oposto, 3, sobre o cateto adjacente, 3 raiz de 3. Corto 3 com 3, 1 sobre raiz de 3. Aí a gente vai lá e racionaliza, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. A tangente de θ é raiz de 3 sobre 3. Qual é o ângulo do primeiro quadrante? Ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, qual é o ângulo do primeiro quadrante, ou seja, de 0 a 90, cuja tangente vale raiz de 3 sobre 3? O 30 graus. Beleza? Tranquilo até aqui? Só que isso aqui a gente não viu ainda o que é a forma trigonométrica. A gente viu os pré-requisitos para ela. Olha para cá, porque isso não é difícil da gente demonstrar. Eu preciso é que você entenda isso aqui comigo. Quando a gente pegou aqui, ó, um número complexo, vou fazer com o mesmo exemplo, tá? Z, que era AB. A parte real era A, parte imaginária era B. Parte real, parte imaginária, certo? Como é que eu podia escrever esse número complexo até então? A gente tinha aprendido a forma algébrica. Z era igual a A mais BI, certo? O que é a forma trigonométrica? A forma trigonométrica é um jeito de você escrever um número complexo usando as razões trigonométricas seno e cosseno. Tá? Me ajuda aqui pra gente entender uma coisa. Lembra que tem um ângulo θ e tem um módulo de Z, que eu posso chamar de módulo de Z, mas também posso chamar de ρ, o rhozinho. Olha pra cá, por favor. Eu quero escrever esse número complexo em função de seno e cosseno. Professor, como assim? Pega esse triângulo aqui e faz pra mim seno de θ. O que é o seno de θ? É o cateto oposto B, que isso aqui, ó, esse tamanho é o B, sobre a hipotenusa. Aqui não é 90, a hipotenusa é ρ. Isso significa que o B é ρ vezes seno de θ. Ρ vezes seno de θ. Agora, aqui eu posso pegar e fazer cosseno de θ. Cosseno de θ. É o cateto adjacente ao θ A sobre a hipotenusa, ρ. Então, A é ρ cosseno de θ. Presta atenção nisso. Eu venho aqui e substituo. Ó, Z é o A. Quem é o A? Rho cosseno θ. Rho cosseno θ. Mais B vezes I. Quem é o B? Rho seno θ vezes o I. Posso colocar o Rho em evidência. Rho em evidência. Cosseno θ mais I seno de θ. Essa é a forma trigonométrica de um número complexo. É escrever um número complexo em função do seu módulo ρ e do cosseno e do seno do argumento. Z é igual a ρ cosseno θ mais I seno θ. Alguns lugares, tá? Alguns autores, eles escrevem, ao invés de ficar escrevendo ρ cosseno θ mais I seno θ, escreve assim, ó, ρ cis de θ. Pessoal, o que é isso, cis? Nada mais é do que cosseno mais I seno de θ. Tá? Cis de θ é cosseno de θ mais I seno θ. Eu, particularmente nas aulas, vou sempre escrever ρ cosseno θ mais I seno θ. Principalmente se for fazer uma prova discursiva. Pra que você vai colocar um negócio desse correndo o risco do examinador falar assim, não sei o que é cis? Ele sabe, mas ele não, na hora de corrigir, vai que o cara encrenca com isso. Então, ρ cosseno θ mais I seno θ. Em que ρ é o módulo, que a gente aprendeu a calcular. Raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. E o θ é o argumento. Eu tenho que lembrar que o ângulo é sempre medido a partir do eixo real no sentido anti-horário. Se ele é medido a partir do eixo real no sentido anti-horário, isso é extremamente importante. O ângulo é um número entre 0 e 360 graus. 0 e uma volta completa, 360 graus. Beleza? Então,
Então agora a gente vai passar a fazer exercícios sobre isso. Bom, a primeira questão então, quer que a gente escreva a forma trigonométrica, aí tem um outro nome, forma polar ou forma trigonométrica, tanto faz, tá? Mais comum trigonométrica, mas de vez em nunca aparece aí forma polar. Bom, primeira coisa, escrever forma polar ou forma trigonométrica é rho, cosseno θ mais i seno θ. Preciso de saber o módulo e preciso de saber o ângulo. Olha pra cá, porque o que a gente precisa é identificar onde é que está o número complexo. Z igual a 5i. 5i não tem parte real, quer dizer que a parte real é zero. Se a parte real é zero, ele está em cima do eixo imaginário. 5i está aqui em cima. Isso aqui é 5, certo? Pessoal, qual é o módulo? Módulo é a distância do número complexo até a origem, 5. Cosseno de θ mais i seno θ. Eu tenho que ver qual é o ângulo. Olha o ângulo, a partir do eixo real no sentido anti-horário. 90. Cosseno de 90 mais i seno de 90 graus. 5 cosseno 90 mais i seno 90. Vamos lá. Z igual a menos 5. Não tem parte imaginária, só tem parte real. E a parte real é menos 5. Tá aqui atrás, ó. Tá aqui atrás. Pessoal, módulo, a distância é 5. 5. Cosseno θ mais i seno θ. Olha o ângulo, olha o ângulo. Parte do eixo real no sentido anti-horário, 180. 180 mais i seno de 180 graus. Próximo, menos 4i. Menos 4i, tá aqui embaixo, ó, menos 4. Módulo é a distância desse ponto até a origem, 4. Cosseno θ mais i seno θ. Olha o ângulo, ó, a partir do eixo real no sentido anti-horário, 270 mais i seno de 270 graus. Certo? Próxima, z igual a 4. 4 é só a parte real, ó. 4, só tem parte real, 4. Distância, módulo, 4. O ângulo, você viu que não subiu nem desceu? Então o ângulo é 0. Cosseno 0 mais i seno de 0. Certo? Agora, z igual a menos 2, menos 2i. Menos 2 está aqui, na parte real. E a parte imaginária também é menos 2. Então esse cara está aqui, ó. Por favor, presta muita atenção. O ângulo não é 0, não é 90, não é 180, não é 270. Por quê? Porque não está em cima dos eixos, igual estava até a letra D. A partir daqui, vai acontecer o seguinte, a gente vai aprender 2 macetezinhos, tá? 2 macetezinhos para fazer rápido. Porque o jeito de fazer mesmo é igual a gente fez, um exemplo, você voltar aí um pouquinho o vídeo, foi o que a gente fez quando tinha aquele caso do 3 raiz de 3 e do 3. Tá? Foi aquele caso de achar o ângulo, achar o rho, né? Achar o argumento e achar o rho. Que deu um pouco de trabalho. Existe um macete para fazer isso mais rápido, mas você tem que estar esperto. Toda vez que a parte real e a parte imaginária forem iguais em módulo, pessoal, não entendi. Qual a parte real aqui? Menos 2. Parte imaginária, menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Módulo de menos 2 é 2. Eles em módulo não são iguais. Toda vez que isso acontecer, o ângulo é da família do 45 graus. Aí, essa parte de saber os ângulos, você precisa de lá de trigonometria, que vocês vão ver com o bogado. Não é isso? Então, ó, sempre que eu quiser, sempre que a gente precisar aqui, a gente vai, na verdade, em módulo, parte real e parte imaginária forem iguais, o ângulo é da família do 45. Aí olha pra cá pra você me ajudar. Em qual quadrante está esse ponto? Não é do terceiro? Pessoal, quais são os ângulos da família do 45? Primeiro quadrante é o 45, segundo quadrante é o 135, terceiro quadrante é o 225, quarto quadrante é o 315. Como está no terceiro é o 225. Então o ângulo eu já sei que é 225. Eu vou escrever aqui embaixo só para ficar um pouco maior, tá? Então cosseno de 225 mais i seno de 225 graus. Beleza até aqui? Só que tá faltando o rho. Pessoal, você viu que isso aqui é um quadradinho? Então isso aqui não seria diagonal de um quadrado? Lá na geometria você não aprendeu que diagonal de um quadrado é o lado multiplicado por raiz de 2? Então, em outras palavras, é assim. Toda vez que você quiser saber o módulo, quando parte real e parte imaginária em módulo forem iguais,
pega o módulo da parte real ou da parte imaginária, tanto faz, porque eles são iguais, e multiplica por raiz de 2. Por exemplo, módulo de menos 2. 2 multiplica por raiz de 2. Então, módulo 2 raiz de 2. Escrevemos a forma trigonométrica desse número complexo. Tá? Toda vez que parte real e parte imaginária em módulo forem iguais, o ângulo é da família do 45 e o módulo é só pegar, para achar o ρ, é só pegar o módulo aqui da parte real e da parte imaginária e multiplicar por raiz de 2. Agora, o outro caso é o caso das letras F e G, que é quando a parte real e a parte imaginária, em módulo também, uma é a outra multiplicada por raiz de 3. Como assim? Ó, parte imaginária é 2, parte real é ela multiplicada por raiz de 3. Parte imaginária é menos 1. A parte real, desculpa, é menos 1. Módulo é 1. O outro é 1 vezes raiz de 3. 1 vezes raiz de 3. Então, toda vez que a parte real e a parte imaginária, tá, em módulo, uma for a outra multiplicada por raiz de 3, qual vai ser o macetezinho? O macetezinho também vai consistir em desenhar, saber onde está 2 raiz de 3 de parte real e 2 de parte imaginária. Está aqui o ângulo. Então já sei que está no primeiro quadrante. Aqui o macete é o seguinte, para você descobrir o módulo, o ρ, tá? Lembra que é ρ cosseno θ mais I seno θ? Para você descobrir o módulo ρ, você pega entre a parte real e a parte imaginária aquele que for menor. Entre 2 e 2 raiz de 3, o menor é o 2. Então você pega o 2 e duplica ele. Sempre duplica, sempre multiplica por 2. Vê qual é o menor entre a parte real e a parte imaginária e multiplica por 2. O menor é 2, multiplicado por 2, 4. E o ângulo, como é que eu acho? Sempre o ângulo ou vai ser da família do 30 ou do 60. Como é que você vai saber, professor? Olha para cá, por favor. Esse triângulo aqui que a gente formava não é retângulo? Triângulo retângulo. O ângulo que eu quero está oposto ao menor cateto ou ao maior cateto? Você concorda que ele está oposto ao cateto? Ó, os catetos são esse e esse. Estão opostos ao menor cateto. E num triângulo é sempre assim. Menor ângulo oposto ao menor lado. Se é o menor cateto, ele tem que ser o menor ângulo. Então é o 30. Então é o 30. Cosseno 30 mais I seno 30. Ó, vamos ver se você pegou agora. Vamos desenhar. Menos 1 de parte real, raiz de 3 na parte imaginária. Raiz de 3 na parte imaginária. Tá aqui. Ó, pra gente achar. Um é o outro multiplicado por raiz de 3. Pra gente achar o ρ, pega quem é menor. Quem é menor? 1 ou raiz de 3? Esquece o sinal. 1 ou raiz de 3? 1 é menor. Duplica ele. Então, nosso módulo é 2. Cosseno mais I seno. Vamos lá. Ó, vamos ver o ângulo. Presta atenção no ângulo. Esse ângulo aqui, ó, esse, está oposto ao maior cateto ou ao menor cateto do triângulo? Você não formou um triângulozinho aqui, ó? Ele está oposto ao maior cateto. Esse ângulo é 60. Ah, então é 60. Não, não é assim. Porque lembra que o ângulo a gente sempre mede a partir do eixo real no sentido anti-horário? Que ângulo que vai dar essa parte preta ali se esse aqui vermelho é 60? 180 menos 60 é os 120 graus. Isso aqui é os 120 graus. Beleza? Bom, a gente vai ver agora, dentro dessa questão de número 2, uma outra parte que é teórica, mas ela é mais prática, então a gente vai ver dentro da parte teórica. Imagine que você tenha um número complexo Z1 que é 20, cosseno de 70 mais I seno de 70. Qual é o módulo dele? Módulo 20. Ângulo, argumento, 70. Z3, 2 cosseno de 50 mais I seno. Opa! 2 cosseno de 50 mais I seno de 50. 50. Tá? Módulo 2, ângulo, argumento, 50. E Z2. E, professor, aqui só tem um ângulo que é 10. Não, é porque se não tem aqui o módulo, quer dizer que está multiplicado por 1, porque o 1 não altera nada, ele é o elemento neutro da multiplicação. A gente vai aprender agora como é que a gente operacionaliza, faz as operações, tá, nos números complexos. A gente vai ver primeiro multiplicação, divisão e potenciação. Depois a gente vai ver radiciação.
Professor, e soma e subtração? Soma e subtração, a gente vai pensar sempre, a gente não vai aprender, não existe uma fórmula pronta. A gente sempre faz soma e subtração como se fosse soma de vetores, tá? A gente teria que fazer lei dos cossenos. Não vem ao caso aqui agora, porque o que cai muito é essa parte. Quando cai, mas pode cair, tá? Soma e subtração. Quando cai, ela cai como uma soma de dois vetores, tá bom? Olha só. Z1 vezes Z3. Quando você multiplica dois números complexos em sua forma trigonométrica, isso você tem que guardar, tá? Tem que guardar. Quando você multiplica dois números complexos em sua forma trigonométrica, você multiplica os seus módulos. Então, vou multiplicar o módulo do Z1, que é 20, pelo módulo do Z3, que é 2. E você soma os seus ângulos. Soma os ângulos, soma os argumentos. 70 com 50, 120 graus. Então, esse número complexo resultante é 40 cosseno de 120 mais I seno de 120 graus. Pode deixar assim nessa questão, porque ele só pediu para calcular, não pediu para descrever. Isso aqui está na forma trigonométrica, concorda? Se ele quisesse na forma algébrica, eu iria lá e calcularia cosseno de 120, seno de 120 e depois faria as continhas. Tá? Agora, Z1 dividido por Z2. Ó, na multiplicação a gente multiplicou os módulos e somou os argumentos. Na divisão, a gente divide os módulos. Z1, 20, pelo módulo de Z2, 1. E você subtrai os argumentos. Faz o ângulo, o argumento do Z1 menos o argumento do Z2. 70 menos 10, 60. E seno de 60. De novo, não pediu para a gente escrever numa forma específica, deixa na forma trigonométrica mesmo. 20 cosseno de 60 mais I seno de 60 graus. Tá bom? Professor, e agora Z3 a oitava? Como é que vai funcionar esse? Olha só. Você concorda que elevar a oitava é pegar o Z3 vezes o Z3 vezes o Z3 vezes o Z3, ficar fazendo um monte de multiplicação? Quando a gente fazia as multiplicações, a gente não pegava os módulos e ia multiplicando? Então, eu vou pegar o módulo e vou elevar ao mesmo expoente. Então, pego o módulo do Z3, que é 2, e eleva a oitava. Eleva a oitava. Cosseno e o ângulo. O ângulo eu multiplico por 8. Então, ó, o módulo eu elevo a oitava. O ângulo eu multiplico por 8. 50 por 8, 400. Mais I seno de 400. Aí aqui surge o primeiro problema. Não podemos deixar o 400. Lembra que eu falei que na forma trigonométrica o ângulo tem que aparecer entre 0 e 360 graus em uma volta? 400 é mais do que uma volta. Olha isso aqui. Olha isso aqui. 400. Aqui está o zero. Você dá uma volta completa, deu 360. Você vai andar mais quanto? Mais 40. Então, 2 à oitava cosseno de 40 mais I seno de 40 graus. Tá? O ângulo tem que deixar sempre entre 0 e 360. Bom, e aí vem a forma trigonométrica de Z1 conjugado. O que é conjugado? Conjugado é trocar sinal da parte imaginária. Ah, então é fácil, a pessoa faz isso, ó, 20 cosseno de 70 menos I seno de 70. Para, não pode. Forma trigonométrica é sempre cosseno mais I seno. Não tem menos, né? Não tem isso. Ué, professor, e aí? Aí é o seguinte. Geometricamente, o que é o conjugado? Imagine que eu tenho um número complexo Z1 aqui, parte real, parte imaginária. O que é o seu conjugado? Conjugado não é trocar sinal da parte imaginária e manter o sinal da parte real. Mantém a parte real e troca a imaginária, que estava positiva e vira negativa. Não vem aqui para baixo? O que eu quero que você entenda é o seguinte. Essa abertura aqui, ó, não é a mesma dessa? Não é a mesma? Então, por exemplo, nesse nosso caso, o ângulo é 70 aqui em cima, 70 aqui embaixo. Só que na hora de medir o ângulo, o módulo é o mesmo, né? O módulo aqui, ó, já posso até colocar que é o mesmo, é o 20. Só que na hora de medir o ângulo, na hora do ângulo, o que eu vou ter que prestar atenção? O ângulo é medido a partir do eixo real no sentido anti-horário, é esse ângulo todo. 360 é uma volta toda. Tira 70, dá 290 graus. 360
tira os 70, 290 graus. Tranquilo? Então agora vamos a algumas questões de vestibular envolvendo essas operações. Questão 3, questão da FGV, diz: a figura indica a representação dos números Z1 e Z2 no plano complexo. Se Z1 vezes Z2 é A mais BI, então A mais B é igual a... Espera aí, vamos lá, vamos devagar aí. Z1 vezes Z2 é igual a... Bom, pessoal, primeira coisa. De cara, o que a gente sabe aí é que o Z1 tá aqui. Dá para descobrir o ângulo esse, ó? Ó o macetezinho. Olha o macetezinho pro Z1, ó. Olha o macetezinho pro Z1. Lembra? A parte real é 2 raiz de 3, a parte imaginária é 2. Toda vez que a parte real é a parte imaginária e uma é a outra multiplicada por raiz de 3, o ângulo lá dentro é 30 ou é 60. Esse ângulo está oposto ao maior cateto ou ao menor cateto? Ao maior ou ao menor? Esse cara aqui não é menor, ó? Ó, maior cateto, esse é o menor. Então esse ângulo é 30. Tá, professor, mas e aí? Você não sabe o módulo? Sei. Lembra que quando um é o outro multiplicado por raiz de 3, para achar o módulo é só duplicar o menor? O menor deles, entre 2 e 2 raiz de 3, o menor é 2. Duplica, 4. Cosseno de 30, mais isso seno 30. Olha o problema. Professor, você não tem o Z2. Do Z2 eu tenho um módulo que é 2. O módulo é 2, ó, aqui, ó, o tamanho é 2. Mas eu também tenho ângulo, porque é 30 mais 90. É 120. É 120. Aí o cara tá pedindo pra gente, falou que Z1 vezes Z2. Multiplica os dois, vai, me fala quanto dá. Multiplica os módulos, 8. Soma os ângulos, 150. Porém, ele não deixou na forma trigonométrica. Ele falou Z1 vezes Z2 é igual a A mais BI. Então ele escreveu na forma trigonométrica. Vamos lá. 8. Cosseno de 150, lá da trigonometria. 150 é da família do 30. Então é menos raiz de 3 sobre 2. Porque o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Só que no segundo quadrante, lembra, se você está com mais 12, 13, 14, o cosseno tem que ser negativo. Seno de 150 é o mesmo que o seno de 30, 1 meio, vezes o i, 1 meio. Agora, multiplica por 8, fica menos 4 raiz de 3 mais 4i. Pessoal, ó, ele está perguntando na questão pra gente quanto vale A mais B. O A aqui é menos 4 raiz de 3. O B é 4. A mais B é essa soma. Coloco o 4 em evidência, fica 1 menos raiz de 3. 4 que multiplica 1 menos raiz de 3, que está aí na letra A. Está na letra A. Beleza? Vamos para a quarta questão que caiu no vestibular da UNB. Considerando que, no sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, x ou y, cada ponto xy do plano cartesiano seja identificado com um número complexo z, igual a x mais y, em que i quadrado é igual a menos 1, julgue os itens 1 e 2. Primeiro item. Se o quadrado de vértices z conjugado, menos z conjugado, tiver área igual a 36 unidades de área, então módulo de z igual a 2 raiz de 3 unidades de comprimento. Pera aí. Z conjugado de z. Ó. Imagine que o z esteja aqui. O conjugado de z vai estar aqui embaixo, porque é só trocar sinal da parte imaginária. Perdão, z aqui é o z conjugado. Onde é que vai estar o menos z? Menos z é trocar o sinal da parte imaginária e da parte real. Então vem para trás e para baixo. É você andar diametralmente aqui, tá? Isso seria o menos z. Então o que é o menos z conjugado? O que seria o menos z conjugado? Jogar para cá. Esse seria menos z conjugado. É trocar sinal de todo mundo quando você põe menos z conjugado. E aí ele está falando que isso aqui vai ser um quadrado de 36 unidades de área. Se um quadrado tem área 36, lembra que a área do quadrado é lado ao quadrado? Então o lado é 6. Se o lado é 6, pessoal, aqui é 3, aqui é 3. Aqui, ó, é 6, aqui é 3, aqui é 3. Módulo de z é raiz da parte real. A parte real é 3 ao quadrado,
mais a parte imaginária que é 3 ao quadrado. 9 mais 9 dá 18. Só que 18 não é 9 vezes 2? Raiz de 9, 3. Então isso é 3 raiz de 2. Ele perguntava no item se era 2 raiz de 3. Mentira. É 3 raiz de 2. E o item 2. Se Z1 igual a 1 meio, cosseno de 15 mais I, seno de 15 graus, e Z2 igual a 3, cosseno de 45 mais I, seno de 45, então Z2 é 24 vezes Z1 ao cubo. Pera aí. Z1 ao cubo. Z1 ao cubo, pega o módulo e eleva ao cubo. 1 meio elevado ao cubo, 1 oitavo. Pega o ângulo e multiplica por 3. Cosseno de 45 mais I, seno de 45. Só que esse cara não está comparando o Z2 com o Z1 ao cubo. Ele está perguntando se o Z2 é 24Z1 ao cubo. Aí é só multiplicar o que você achou por 24. O ângulo não vai mudar. Você vai pegar isso, ó, e multiplicar por 24. 24 vezes 1, 24 sobre 8, 3. 3. Cosseno de 45 mais I, seno de 45. Esse aqui, esse resultado é o Z2? É. O item está correto. Bom, pessoal, a gente vai ver agora a radiciação em C, nos complexos, né? C é o conjunto dos números complexos. E a gente vai ver o que motivou, na verdade, os números complexos. A gente vai começar pela questão 5A, depois eu vou voltar aqui que eu vou escrever um passo a passo para a gente fazer essa letra B. A gente vai fazer na letra B escrevendo um passo a passo, as coisas ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, x ao quadrado mais 25 igual a 0. O normal é x ao quadrado igual a menos 25. Nos reais, não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê menos 25. E foi isso que motivou a criação dos números complexos. O que a gente tem que fazer? X ao quadrado, ao invés de escrever menos 25, eu escrevo 25i quadrado. Porque lembra que quadrado é menos 1? Menos 1 vezes 25 dá menos 25. Eu pego isso e vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. X é mais ou menos raiz de 25, 5i quadrado, i. Então a nossa solução, 5i menos 5i. Quando está ao quadrado, a gente faz isso bem rápido, de uma forma bem natural. O negócio vem quando aparece, por exemplo, ao cubo. Porque o normal seria você fazer isso, ó. X ao cubo igual a 27. Ah, quem é que elevado ao cubo dá 27? 3. 3 ao cubo é 27. Só que toda equação de terceiro grau tem que ter 3 raízes. Equação de terceiro grau tem que ter 3 raízes. Equação de segundo grau tem 2. E se eu fizer x ao cubo igual a 27 e falar que x é 3, só tem uma raiz. É porque as outras duas são números complexos. Como é que é o passo a passo? O passo a passo é exatamente esse primeiro. O primeiro passo é exatamente esse que a gente fez nos dois. Isolar a variável. A variável. Opa, perdão. Variável. Que foi o que a gente fez nas duas. Agora, o segundo passo vai ser o seguinte. Escrever um número complexo. Número complexo. Do lado direito, em sua forma trigonométrica. Professor, como assim? Ó, lembra que a gente fazia o plano, real, imaginário? Ó, 27, tá aqui. A distância, o módulo é 27, o ângulo é 0. Então, x ao cubo é 27. Cosseno 0 mais i seno de 0. Certo? Cosseno 0 mais i seno 0. Aí, ele está elevado ao cubo. Então vão ser 3 raízes. Quanto é elevado ao quadrado são 2. Quanto é elevado à quarta são 4. Quanto é elevado à quinta são 5. Então, olha só. Achar o módulo das raízes. Como? Vou colocar entre parênteses aqui. Fazendo a raiz, a gente escreve enésima
Professor, o que é isso? Raiz enésima do módulo obtido. Como assim? Não entendi. É fácil, não é difícil não. Se é x ao cubo, raiz cúbica. Se fosse x à quarta, raiz quarta. Se for x ao quadrado, raiz quadrada. Se for x à décima, raiz décima. Então, para achar o módulo, são três raízes. x0, x1, x2 ou x1, x2, x3. Para achar o módulo de cada uma delas, nesse caso, não está elevado ao cubo, a gente faz a raiz cúbica do 27. Qual é a raiz cúbica de 27? É 3. Raiz cúbica de 27 é 3. Aí o próximo passo é achar o argumento da primeira raiz. Professor, como? Dividindo o argumento obtido por n. Professor, como assim o argumento obtido? Qual o argumento que a gente tinha aqui? Não era 0? Você pega 0 e divide por n. Nesse caso, 0, né? 0 dividido por 3. 0 dividido por 3 dá 0. Então a gente achou a primeira raiz. Cosseno 0 mais i seno 0. Professor, a primeira vai sempre ser igual ao original? Não, tá? 0 dividido por 3 deu 0. E agora, achar, que é o final, achar o argumento das demais raízes. Como, professor? Somando 360 dividido por n ao argumento anterior. Ih, professor, agora eu não entendi nada. Ó, não é difícil não. Não são 3 raízes nesse nosso caso, então n é 3. 360 dividido por 3 dá 120. Então, o argumento anterior não era 0? Cosseno 0 mais 120. Cosseno de 120 mais i seno de 120. Pega o anterior, que era 120, e soma 360 dividido... Você sempre vai somar a mesma coisa, sempre a mesma quantidade. 360 dividido por n, dividido por 3, deu 120. Então, de uma para o outro aqui, você vai somando 120. 0 para cá virou 120. O próximo, 240. 240. Certo? Então, assim a gente obtém o passo a passo da radiciação nos complexos. A gente vai fazer mais questão disso, tá? Questão 6, ó. Calcule as raízes quintas de menos 32. Raízes quintas de menos 32. Você quer saber quanto que é isso? X. Vamos elevar os dois lados à quinta? Z à quinta igual a menos 32. É isso aqui que é para você resolver. É isso que ele queria que você resolvesse, só que ele escreveu com outras palavras. Primeiro passo é isolar a variável, já está isolada. Eu coloquei Z, né? Deixa eu mudar aqui para Z. Z à quinta, certo? Segundo passo é escrever o lado direito na forma trigonométrica. Olha que vai mudar aqui, ó. Menos 32. Menos 32 está aqui atrás. Tá aqui, ó, menos 32. Então, ó, módulo 32, que é a distância, cosseno mais i seno de que ângulo, hein? Qual é o ângulo? 180. Cosseno de 180 mais i seno de 180, certo? Bom, próximo passo. Achar o módulo de cada uma das raízes. Quantas raízes a gente vai ter? São 5. Vou chamar de Z0, Z1, Z2, Z3 e Z4. Achar o módulo de cada uma delas. Não está elevado à quinta? É tirar a raiz quinta do módulo original. Raiz quinta de 32. Raiz quinta de 32 é 2. Raiz quinta de 32 é 2. Próximo passo é achar o ângulo, o argumento da primeira raiz. Como? Pega o ângulo original e divide por n. Pega o ângulo original e divide por n.
180 dividido por n, dividido por 5, nesse caso, dá 36. 180 dividido por 5 dá 36. E agora é achar o ângulo das demais raízes. Pessoal, como é que eu acho mesmo o ângulo das demais raízes? Você vai somando ao ângulo anterior, sempre, tá? Ao ângulo anterior, 360 dividido por n. Então, ó, 360 dividido por 5 dá 72. Então, você vai sempre somando 72. 36 mais 72, 108. Mais 72, 180. Mais 72, 252. Mais 72, 324. Se alguém te perguntar em alguma prova, os ângulos, eles formam uma PA, uma progressão aritmética de razão, nesse caso, de razão 72. Então vamos fazer essa questão aí, uma questão agora de vestibular da Unesp. As soluções da equação z ao cubo igual a i, onde z igual a um número complexo e i quadrado é menos 1 são, que é as soluções, né? Pessoal, ó, primeiro passo já está feito, a variável já está isolada. O segundo passo era escrever esse número complexo na forma trigonométrica, o lado direito na forma trigonométrica. O lado direito é i. I é 1 aqui, ó, no eixo imaginário. É 1 vezes i, então é 1 no eixo imaginário. Então, para escrever, ó, o módulo é 1 e o ângulo é 90. O ângulo 90. Pessoal, são 3 raízes. Z0, Z1, Z2. Próximo passo é achar o módulo de cada uma delas, fazendo raiz enésima do módulo original. O módulo original era 1. E nesse nosso caso, o n é 3, porque z é ao cubo. Raiz cúbica de 1 dá 1. Para todos dá 1. Próximo passo é achar o ângulo da primeira raiz, o argumento da primeira raiz. Como? Pega o ângulo original, 90, e divide por n. Divide por 3, dá 30. Então, primeiro aqui, dá 30. Cosseno 30, mais i seno 30. Certo? Próximo passo é achar o argumento dos outros. Como? 360 dividido pelo número de raízes, por 3. Você vai somando 120. Então aqui vira 150. 150. E aqui 150. Somando 120, 270. Só que nessa questão da Unesp, ele não deixou assim. Ele escreve nas alternativas como forma algébrica. Então vamos lá, cosseno 30. Ó, só que multiplicar por 1 eu não preciso. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, 1 meio vezes i. Próximo, cosseno de 150, menos raiz de 3 sobre 2. E aqui mais raiz, mais meio i. Mais seno de 150 é 1 meio vezes i. Outra, cosseno de 270 é 0. Então nem vou colocar o 0, tá? Seno de 270 menos 1, menos i. Essas aqui são as nossas raízes. Então nós temos aí mais ou menos raiz de 3 sobre 2 mais meio i. E z igual a menos i. Isso está na letra C. Letra C de casa. Você viu que não tem muito como a gente fazer essa parte de forma trigonométrica, forma a radiciação, sem a gente estar firme em trigonometria. Então, se você está patinando um pouquinho aí na trigonometria, volta lá na trigonometria. Lembra bem do ciclo trigonométrico, da tabelinha do 30, do 45 e do 60, porque a gente precisa disso. Tá bom? Qualquer dúvida, mande lá nos comentários. Bons estudos!